Boa tarde para todos. Meu nome é Juliana Zack. Eu sou advogada de imigração e de família no estado de Connecticut, para vocês que ainda não me conhecem. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho, coisa rápida, sobre as buscas e apreensões que vão acontecer amanhã aqui nos Estados Unidos em relação às imigrações, tá? Não quero fazer alarme para ninguém, quero simplesmente conversar com todo mundo para poder passar alguns dados, principalmente imigratórios, tá? Para poder acalmar as pessoas e para elas saberem o que fazer. Na maioria dos casos, isso não vai afetar a nossa comunidade aqui em Connecticut, mas eu quis passar essas informações porque recebemos muitas ligações e nós queremos com certeza tentar acalmar o coração de todo mundo, tá bom? Então eu gostaria de dizer que nós teremos 4 pontos para falar hoje. Eu terei, né? O primeiro ponto seria o que é essa busca e apreensão, quem que vai abranger, quais são os seus direitos e quais são as informações específicas relacionadas a Connecticut que podem também vir ajudar vocês, caso vocês agora ou no futuro venham a ser afetados pela imigração, tá? O último ponto vai ser mais ou menos sobre simplesmente esclarecimentos generalizados, tá? Mas começando um pouco sobre as buscas e apreensões que podem vir a acontecer amanhã. Nós recebemos várias informações jornalísticas pela imprensa dizendo que essa busca começará amanhã, domingo, dia 23 de junho, bem cedo pelo ICE, certo? Então, as informações que nós temos dizem que serão em 10 cidades. As cidades que isso acontecerá serão as seguintes: Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, LA, Miami, New Orleans, New York e São Francisco, tá? Então, essas são as cidades que estão aparentemente envolvidas nessas buscas e apreensões de amanhã. Então, como vocês podem ver, na nossa cidade, no nosso estado de Connecticut, nós não temos previsão nenhuma de que essas buscas e apreensões começarão aqui amanhã, tá? Quem que o governo tem o interesse de ir atrás e de fazer essas buscas e apreensões que as pessoas chamam de RAID, R-A-I-D? O governo, mais ou menos no mês de fevereiro desse ano, enviou 2.000 cartas para 2.000 pessoas, após essas pessoas terem perdido as suas audiências no Tribunal de Imigração e receberam uma carta de deportação que a gente chama uma carta in absentia. Ou seja, significa que o processo correu contra eles, a revelia, e essa pessoa agora tem uma carta de deportação contra ele e eles nunca saíram do país, certo? Então, com essas pessoas bem limitadas que eu acabei de explicar, essas 2.000 pessoas, o governo enviou cartas para eles dizendo que eles tinham que ir embora do país. Como essas pessoas não foram embora do país, eles agora irão atrás dessas pessoas para tentar deportar essas pessoas o mais rápido possível. Se você não recebeu essa carta, não temos motivo, pelo menos baseado em todos os anúncios, que isso irá afetar você ou a sua família, tá bom? Em relação às cidades que estarão envolvidas com isso, ou pelo menos para as pessoas que tenham medo que isso venha a acontecer com você na sua casa amanhã, o que você pode fazer caso isso venha a acontecer? Você não tem obrigação nenhuma de abrir a porta para ninguém, policial federal, policial estadual ou quem quer que seja. Para que essa pessoa force você a abrir sua porta, logicamente que a lei sempre tem exceções, tá? Mas nós não estamos falando de exceção hoje. Eles têm que ter uma busca e apreensão para a prisão de alguém. Okay? Então, sem isso, você não tem a obrigação nenhuma de abrir a porta para um policial, mesmo que seja um policial da imigração. Segundo, saiba que você não tem obrigação nenhuma de se expressar perante desses policiais, mesmo que eles façam perguntas para vocês. Vocês têm o direito de ficarem calados. Isso acontece com direitos criminais e também com direitos imigratórios. O simples fato de você ser um imigrante não significa que você vai perder todos os seus direitos constitucionais. Você ainda tem os seus direitos constitucionais, tá certo?
Aqui no nosso estado de Connecticut, o nosso estado ele é muito amigável quanto aos imigrantes, certo? E isso ajuda bastante porque as pessoas podem se sentir mais confiantes de que o governo não vai ajudar os oficiais imigratórios com essas buscas e apreensões. Alguns anos atrás, se não me engano foi em 2017, logo que o Trump foi eleito presidente, o nosso governador, na época, que era o Daniel Malloy, publicou uma planilha ou um documento que foi muito viável, muito prático e que nos ajudou muito naquela época, que eu acho importante mencionar hoje. Esse documento eu vou colocar depois num link no meu website para que vocês tenham acesso, tá? E esse documento é importante não só para agora, como no futuro, para a vida de qualquer imigrante que não esteja legalizado nesse país. E esse documento se refere ao que a gente chama de Stand-by Guardianship. Okay? A Stand-by Guardianship é uma guarda temporária que você pode ter na sua casa para proteger suas crianças caso algo venha a acontecer, tá? Porque o que nós escutamos demais, a preocupação número 1 das pessoas é o que acontece com as minhas crianças caso eu seja deportado. E esse documento você pode ter em casa para proteger você e suas crianças. É um documento que você não precisa de advogado, você não precisa de assistência nenhuma para preencher. E você guarda ele em casa para caso alguma coisa venha acontecer, tá? O nosso escritório está se disponibilizando agora para ajudar as pessoas gratuitamente a preencher esses formulários para que elas se sintam confiantes de que pelo menos elas têm um documento em casa que vai dar uma garantia e segurança para suas crianças que estão aqui nos Estados Unidos quando você não tem legalização, ok? E, novamente, o nome desse documento é um Stand-by Guardianship, que é válido no estado de Connecticut. Eu não posso falar sobre outros estados, porque isso faz parte somente de um direito de probate, que é na área de direito de família. Então, eu só tenho a licença no estado de Connecticut para o direito de família. Então, eu não posso orientar ninguém que esteja fora do estado de Connecticut com relações a direitos de família. Porém, em relação aos direitos imigratórios, como essa lei é federal, eu posso falar que todas as leis são iguais no país inteiro referentes à imigração, tá bom? Então, esse documento, repetindo, eu vou estar passando um link para vocês no meu site, para vocês saberem exatamente o que ele é, onde você pode fazer abaixar esse documento para você preencher. E gostaria também de esclarecer que caso você tenha esse documento, você tem que nomear uma pessoa que vai ser o guardião do seu filho. Essa pessoa, logicamente, o melhor é que ela concorde de ser o guardião, para que ela tenha conhecimento que isso está acontecendo, ela também vai assinar o documento. E você vai precisar de 2 testemunhas que assinem esse documento com você para que ele realmente tenha valor jurídico, tá? Mas saibam que você não precisa registrá-lo no cartório, no caso, então, fazer com o notário aqui nos Estados Unidos. Você também não precisa ter uma cópia desse documento registrada nos tribunais de Connecticut, ok? Esse documento vai com certeza proteger os seus filhos aqui no estado de Connecticut. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguém pode fazer a pergunta, senão eu estou praticamente terminando as informações que eu gostaria de passar hoje. Acredito que no nosso estado nada irá acontecer, que vocês podem ficar tranquilos, que infelizmente essas buscas vão ser em outros estados e mesmo assim os prefeitos dessas cidades já se prometeram para a comunidade que eles também não vão ajudar os oficiais imigratórios a ajudá-los a prender esses imigrantes. Então o meu intuito de hoje é realmente acalmar as pessoas, principalmente no meu estado, para que elas fiquem tranquilas de que elas pelo menos não têm esse risco imediato de que nada venha acontecer com eles, tá bom? Eu acredito que eu não tenha nenhum tipo de pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sim, tem uma pergunta aqui falando assim: quem tenha o perfil, por exemplo, de que esteja num desses estados ou que possa vir a ser afetado, deve tomar a atitude de previamente procurar um representante jurídico legal? Sim, logicamente é sempre recomendável, principalmente se você já tem uma carta de deportação. Primeiro de tudo, nunca jogue seus documentos imigratórios fora, guarde sempre eles.
E se você realmente tem uma carta de deportação contra você, é importante que você tenha um advogado que já saiba da sua causa, que já tenha os seus dados pessoais. Por exemplo, eu gosto de ter um arquivo no meu escritório com as cópias do seu passaporte, com a cópia das suas certidões de nascimento, com o nome do seu marido ou sua esposa, seja lá qual for o nome das suas crianças, cópias de certidão de nascimento das crianças. E de preferência, se você tiver realmente um direito imigratório de estar nos Estados Unidos, você só vai realmente saber se você fizer uma consulta previamente com um advogado para saber se existe uma defesa, para que você também possa recorrer o seu processo. Então, nesse sentido, é realmente muito válido que você entre em contato com um advogado para você se preparar previamente para o que possa vir a acontecer. E isso eu digo que seria válido para qualquer imigrante que esteja nos Estados Unidos, até para você saber quais são os seus direitos, porque nem sempre os imigrantes sabem os direitos deles, principalmente aqueles imigrantes que acabaram de chegar no país, tá bom? E já que eu estou falando de imigrantes que acabaram de chegar no país, uma coisa que eu acho importante sempre mencionar quando eu faço algum tipo de programa, quando eu vou na rádio e converso com a comunidade brasileira é que, para quem chegou nos Estados Unidos e tem algum interesse de aplicar para o asilo político, essa pessoa só tem um prazo de 1 ano para entrar com esse pedido. Se você perder esse prazo, você perde o seu direito de aplicar para o asilo político. Então, mais um motivo para você entrar em contato com um advogado, para que o advogado faça uma avaliação do seu caso para ver se realmente você qualifica, tá? E se você não qualificar, pelo menos você sabe os seus direitos. Mas se você qualificar, você não perde a oportunidade, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta que sim. A pessoa que será nomeada para ter a guarda provisória da criança deve ser legal? Ótima pergunta. Eu recomendo que sim, pelo simples motivo de que essa pessoa, quando você assinar esse documento, ela vai ter poderes para tomar decisões de saúde e decisões educacionais e pode inclusive tomar decisões sobre o envio dessa criança ou levar essa criança de volta para o Brasil para poder se encontrar com os pais. Então, se essa pessoa ela não for legal, você está expondo essa pessoa quando ela for lidar com qualquer tipo de autoridade. Necessariamente falando e juridicamente falando, não é necessário, porque quando nós estamos falando de direitos familiares, de direitos criminais, todos os residentes do estado de Connecticut, e eu repito, do estado de Connecticut, eles não precisam ter um status imigratório para terem seus direitos. Os seus direitos constitucionais continuam da mesma forma. A minha única restrição dessa pessoa não ser legal é que talvez, ela venha ser colocada ela esteja mais exposta. Mas juridicamente falando, não. Ela não precisa ser uma pessoa que tenha seus documentos imigratórios, ok? Gosto também de alertar uma coisa, informar que aparentemente, por todas essas informações, essa busca e apreensão não abrange, não afeta aquelas pessoas que têm cartas de imigrações antigas, cartas de deportações antigas, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que entrou em 2005 e naquela época pegou uma carta de deportação porque não compareceu a uma audiência. Ela não está nesse âmbito dessa busca e apreensão de amanhã, tá bom? Então essas pessoas estarão realmente, podem ficar mais tranquilas. O que é importante que todo mundo saiba, porém, é o seguinte: se por acaso você sabe que a pessoa que mora na sua casa recebeu essa carta do governo, que eu mencionei no começo do programa, e você mora nessa mesma residência, o simples fato de você estar nessa residência pode ser que venha a afetar você. Então, por exemplo, vamos supor que a imigração venha na casa dessa pessoa que recebeu a carta procurando João de Oliveira. Não sei nem quem é João de Oliveira. Mas ao bater na porta, uma pessoa abriu a porta e nessa casa tenham outros imigrantes que não tenham documento. Esses outros imigrantes podem ser presos pelo simples fato de estarem no lugar errado e na hora errada. Então, é importante que você saiba com quem você mora e com quem você vai estar amanhã, tá bom? O Silvani está perguntando quais são os casos que de fato entram na lei do asilo. Existe de fato asilo para brasileiros? Silvani, existem sim. Eu tenho no momento vários clientes que eu estou representando para asilo político e é uma pergunta muito interessante. Por quê?
porque todas as pessoas que entram no país pelo México, elas têm o direito de aplicar para o asilo político, certo? Se elas têm um receio de retornarem para o Brasil. O que acontece é que são poucos os casos que são aprovados de asilo político. Então não é que só os brasileiros têm uma dificuldade, são pessoas do mundo inteiro que têm dificuldade de conseguir a aprovação de um asilo político, tá certo? Mas o fato dos brasileiros terem uma dificuldade talvez maior seria o fato de nós termos um país que, apesar de haver muito crime, não existem perseguições políticas, pelo menos até nesse momento atual. Mas, por exemplo, os processos de abuso doméstico, onde o governo não consegue proteger as mulheres ou os homens que estão sofrendo desses crimes, eles qualificam para o asilo político. Uma pessoa que está sendo perseguição pelo sexo que ele tem, ele também pode aplicar para um asilo político. Uma pessoa que está sendo perseguida porque tem uma opinião política no país e está sendo ameaçado no país, essa pessoa também qualifica para o asilo político. Então, a questão do asilo para os brasileiros, ela tem que ser analisada por cada pessoa. Cada cliente que vem ao meu escritório, eu gosto de fazer uma análise completa e dar uma determinação se realmente essa pessoa qualifica e quais são as chances que essa pessoa vai ter de qualificar, tá? Então você pode aplicar para o asilo político? Claro que você pode. Você vai ganhar? É impossível a gente fazer uma determinação de imediato se a pessoa vai ganhar ou não, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma... de nada, Silvani. Se tem mais alguma pergunta aqui? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu acho que eu já respondi essa pergunta aqui. Tem uma pergunta, doutora, qual o perfil das pessoas que, segundo o governo, serão o alvo dessa ação? As pessoas que serão o alvo dessa ação amanhã são as pessoas que receberam uma carta do ICE. E nesta carta, o ICE pediu para que ordenou que essas pessoas saíssem do governo porque eles já tinham uma carta de deportação contra eles. E é como eu falei dos estados, deixa eu repetir os estados que estão sendo afetados amanhã, né? Para que as pessoas saibam exatamente quem são. Aliás, quais são os estados? As cidades, desculpa. Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, Nova York e São Francisco, tá? Essas são as cidades que pelo menos nós e a mídia tem proporcionado pra gente dizendo que são as cidades que vão ser afetadas amanhã, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ok, tem uma pergunta. Caso uma pessoa receba uma visita do ICE, como que a pessoa pode negar a entrada deles na sua casa? Primeiro de tudo, você não abre a porta quando eles baterem na sua porta. É a primeira coisa, né? Você pode perguntar quem é, você pode perguntar o que eles querem. E se eles disserem que é o ICE, se eles disserem que é a polícia, você pergunta o que eles querem, tá? Se eles disserem que tem uma ordem de prisão contra alguém dentro da casa, você pode perguntar quem é. Você também pode perguntar onde está a ordem de prisão e você pode pedir para eles passarem a ordem de prisão por debaixo da porta. Nós escutamos isso direto, mas é realmente uma coisa que pode ser feita. Porque você não vai querer abrir a porta antes de ver essa ordem de prisão. Então, se realmente eles passarem essa ordem de prisão e a pessoa que esteja nessa ordem de prisão realmente estiver dentro da casa, você tem a obrigação de abrir a porta sim, tá? Mas essas seriam as minhas dicas para você prevenir de abrir a sua porta para qualquer pessoa, para qualquer policial, para qualquer pessoa que venha à sua porta. A sua casa é o seu local de segurança, né? Então você não precisa abrir a sua porta para ninguém que não esteja permitido de entrar na sua casa, tá? Uma coisa também que eu já tinha falado, mas que eu acho que vale a pena repetir, é a questão do que você vai falar. A pessoa nenhuma tem a obrigação de conversar com o policial, né? Você tem o direito de ficar calado. E não é pelo fato de você ser um imigrante que você perde os seus direitos constitucionais, ok? Você tem todo o direito de permanecer calado, tá bom? Deixa eu ver nas minhas anotações para ver se eu tenho mais alguma coisa. Já que nós estamos chegando ao final. E aí dá oportunidade para as pessoas fazerem mais perguntas.
Pastor Silvani, diga qual é no passado o quê? Você escreveu no passado, mas no passado significa o quê? Ao ser parado no trânsito, essa é uma pergunta um pouco fora do que a gente está falando, mas vale a pena responder com certeza. Ao ser parado no trânsito, a pessoa tem a obrigação de informar o status migratório? Não, a não ser que o policial tenha já checado o seu status imigratório, tenha visto que que eles têm uma ordem de prisão contra você. Mas você não tem a obrigação de dizer que você não tem. O problema que acontece no estado de Connecticut, porém, é que nós temos a Drive Only. Então, a Drive Only de imediato diz que você não tem um status imigratório. Porém, um policial que geralmente efetua essas paradas de trânsito, ele é um oficial estadual. Oficiais estaduais não têm o direito de prender você por motivos de imigração. Então, o que eles vão fazer? Eles vão ter que ligar para um oficial federal, que é o oficial do ICE, para poder vir buscar você e transferir você para uma prisão federal ou para ficar na custódia da Polícia Federal. Ou seja, repetindo, os policiais estaduais não têm o direito de prender uma pessoa simplesmente por ela não ter os documentos de imigração. Somente os policiais federais têm o direito de fazer isso. Ok? Tem outra pergunta. Tem lei para estudante que vem com visto, mas passa da permanência? Tem lei para legalizar esse estudante? Quando uma pessoa vem com qualquer tipo de visto e que você passe da sua validade, você só pode geralmente, tá, se regularizar se você se regularizar através de um casamento, ou se o seu filho completar 21 anos de idade e ele for cidadão americano e ele possa aplicar para você. Okay? Existem também exceções, que são aquelas pessoas que antes do dia 31 de abril de 2001 aplicaram para um direito imigratório e essa aplicação por algum motivo não deu certo ou não seguiu adiante, então elas são o que a gente fala grandfather in, elas têm aquele direito garantido, pré-garantido, que no passado elas fizeram uma aplicação, não deu certo, mas hoje elas têm outra aplicação, seja ela de direito de trabalho, seja ela através de casamento, seja ela através de seus filhos, seja ela através do seu irmão, que lhe dá o direito de aplicar mesmo estando fora do seu status imigratório. Tá? Então essa é uma exceção que a gente tem que realmente fazer uma análise completa para ter certeza que a pessoa qualifica, para ter uma noção se a pessoa tem as provas de que ela estava aqui naquela época e que ela realmente tinha aquele processo que vai dar o respaldo para esse processo novo. Ok? A Ana está perguntando em relação a DACA. O DACA, somente as pessoas que já têm o DACA e as pessoas que estão precisando renovar o DACA qualificam nesse momento, tá? Então, por exemplo, se você nunca aplicou para o DACA no passado, você não vai poder aplicar agora, pelo menos até então, tá? As decisões judiciais estão limitando somente para aquelas pessoas que estão reenviando, porque já passou dos primeiros anos e agora ela tem que renovar. Quase que eu esqueço a palavra, tá bom? Silvani me perguntou no passado, mas desculpa, eu não estou conseguindo entender o que significa somente no passado. Então, se você quiser fazer uma pergunta mais específica, eu posso responder com o maior prazer, tá? Que aí a gente pode falar sobre isso. Então tá, já que não tem muitas perguntas agora, deixa eu só passar alguns dados do documento que o governador Malloy tinha feito no passado, que vai ser muito importante para todo mundo. E depois, como eu falei, eu vou colocar um link para vocês poderem ter diretamente, tá? E como eu falei, o nosso escritório está disponível a ajudar vocês a preencherem esse documento, para que vocês tenham em casa e se sintam tranquilos, ok? Mas vocês podem olhar esse documento, ele tem também em português, o que é maravilhoso, tá? Eles têm várias línguas, espanhol, português, inglês, logicamente, e vai estar no site do Connecticut Probate Courts, certo? Eu vou mandar o link para vocês, mas lá existem os formulários em português, existem as orientações, e é um documento muito, muito importante para todos os imigrantes nesse país, tá bom?
Tô olhando para ver se tem mais alguma pergunta, tá? Tem uma pergunta aqui. Se a pessoa que o ICE estiver procurando com a voz de prisão não estiver na minha casa, o que acontece? Nesse momento eu recomendo que você não abra a sua porta, porque se eles não abrirem se você não abrir a porta, eles não vão ter como entrar. Porque se eles entrarem e essa pessoa não estiver lá, mas você por algum motivo não tem os seus documentos, eles podem pegar você, tá? Então é importante que você não abra a sua porta e pergunte para eles quem que eles estão procurando. E se essa pessoa não estiver lá, você diz que ele não está aqui. Lógico que vai ser uma situação muito estressante porque ninguém quer ter um encontro com um policial. Eu, quando estou dirigindo e eu encontro um policial que me parou no trânsito, eu fico nervosa. Eu acho que é uma coisa natural. Todos nós ficamos nervosos. Então, é impossível da gente prever exatamente como vai acontecer, se isso realmente vier a acontecer, mas essas são as instruções que nós temos nesse momento para todos os imigrantes, né? Que você diga que a pessoa não está lá, que você diga que a pessoa não mora ou que a pessoa simplesmente não está lá. Só isso. E não fala mais nada. Se eles insistirem, você diz, ele não está aqui, eu não tenho o direito de abrir a porta para você. Pronto. Então, se eles entrarem, eles vão entrar com certeza sem a sua permissão. Porque você, sem dar a permissão de entrar na casa dele, eles não têm o direito, a não ser que tenha um motivo extraordinário, que não acho que cabe uma fala nesse momento, para que eles entrem na sua casa, tá? Tem uma pergunta também se falando assim, se já passou a permanência de estar aqui, tem como estender a permanência sendo que já expirou? Tecnicamente falando, não, mas existem algumas exceções, tá? Por exemplo, nós às vezes temos pessoas no escritório que chegam falando assim, olha, eu contratei uma pessoa numa agência de turismo para fazer o meu documento e essa pessoa fez um erro e agora eu estou aqui além do meu tempo e eu ainda quero pedir, por exemplo, para passar um visto, para obter um visto de estudante ou para obter um visto religioso. Eu ainda tenho alguma chance? E geralmente no nosso escritório a resposta é sim, tá? Por quê? Porque uma pessoa que fez um trabalho que não poderia estar fazendo, fez o trabalho errado, proporcionou orientações erradas para você e por causa disso você foi prejudicado. Então nós temos a possibilidade de tentar reverter esse erro, mas não temos como garantir, tá? São exceções raras que a gente consegue reverter, mas para isso nós teríamos que realmente fazer uma avaliação completa do seu trabalho, do seu processo, da cópia dos seus documentos, para ver se vale a pena ou se coloca você em mais risco ainda, ou se vai ser muito caro para você. Então a gente tem que realmente ver se vale a pena para você e você também levar em consideração se isso é uma coisa que você tem um interesse. Então a gente conversa com o cliente para saber se vale a pena e se é apropriado para você, tá? Qual a finalidade desses documentos que você citou, que é bom todo imigrante ter? Ok. Ellen, a importância desse documento é para quem tem crianças, tá? Crianças de menores aqui nos Estados Unidos, e que você teria nomeado antecipadamente um guardião para tomar conta dos seus filhos caso um evento venha a ocorrer. Então esse documento não é necessariamente restrito aos imigrantes, ele é disponível para todos os residentes de Connecticut, ok? Mas dentro dessa qualificação, nós sempre mencionamos a questão do imigrante, porque os imigrantes têm medo de serem deportados sem aviso prévio, se eu puder falar assim, ou serem deportados sem antes conseguirem assinar seus documentos, ou serem presos e não conseguirem assinar documentos ou tomar ações rápidas em relação aos seus filhos. Então, esse documento, você prepara ele, você deixa ele guardado, você nomeia uma pessoa que você confie, que caso você seja deportado, ou caso você, por exemplo, seja preso, caso você fique doente, caso alguma coisa aconteça e você especifica exatamente o que é esse caso, esse fato, essa pessoa que você nomeou vai poder tomar conta das suas crianças legalmente. Então, esse é o propósito do documento que eu estava mencionando para vocês, tá?
Tem uma pergunta aqui da Rose, que ela também entrou na live quando mas já estava em andamento, e ela está perguntando que quem está com processo de imigração também está em risco. Rose, eu acredito que não, porque veja só, se você está com o seu processo imigratório aberto, você está comparecendo às... tem um bar, sim. O Canarinho Brasil está perguntando se eu tenho um bar. Tenho 2 licenças. Eu sou licenciada no estado de Connecticut, o nome da minha OAB é 433573 e o nome da minha licença da Flórida, onde eu me formei, é 65126, 65126. São essas as minhas licenças, tá? Então, obrigada pela pergunta, porque realmente é importante. Voltando, Rose, à sua pergunta, entrei na live e gostaria de saber quem está em processo de deportação. Desculpa sair o fio da meada, me distrair com a outra pergunta. Se você está em processo de deportação, você está provavelmente com um advogado, você está com as datas das suas audiências marcadas, e você está cumprindo com as ordens que o juiz determinou no seu processo, e eles não vão simplesmente deportar você durante a pendência do seu processo. Nunca acontece dessa forma. Os processos de imigração, eles iniciam com o governo entregando para o imigrante um documento que se chama NTA, é o Notice to Appear. Esse documento significa que o governo iniciou um processo de deportação contra você e você agora pode vir ao tribunal se defender. Então, antes que esse processo termine, você não corre risco de ser deportada, porque o processo está pendente. Você tem o direito de alegar qualquer defesa que esteja ao seu favor, tá? Inclusive o asilo político, a lei dos 10 anos, ou se você casou com um americano, ou se você foi vítima de um crime, você qualifica para esse tipo de visto. Então, não se preocupe, se o processo realmente está pendente, você não corre riscos de ser deportada durante a pendência do processo, tá? Tem outra pergunta. Doutora Juliana, fiquei nos Estados Unidos 30 anos ilegal. Voltei há 2 anos para cuidar da minha mãe, mas estou desesperada e não consigo... Ai, nossa, a pergunta é longa. Não consigo adaptar aqui. Será que se eu for tentar meu visto vai ser negado? Veja só, quando uma pessoa... Essa é uma pergunta interessante que realmente é completamente fora do que a gente está falando hoje, mas eu não me incomodo de responder de jeito nenhum. Quando uma pessoa mora nos Estados Unidos, seja ela ter entrado com visto, ou ela entrou através do médico, se ela ficou no país por mais de 6 meses de forma ilegal, mas menos de 1 ano e vai embora para o Brasil, ela fica proibida de voltar para os Estados Unidos por 3 anos, ok? Se a pessoa está nos Estados Unidos, ilegal, por mais de 1 ano, e ela vai embora para o Brasil, ela fica proibida de voltar por 10 anos, tá? E para que você volte, você tem que ter um visto, ou você tem que ter uma aplicação de green card, ou você tem que ter uma permissão de retornar. Você não pode simplesmente retornar como qualquer outra pessoa, tá? O que é muito, muito importante é, se você morou ilegal no país e você for fazer um visto de turismo para voltar para os Estados Unidos, você tem que informar para a imigração que você morou aqui, porque eles vão saber. Então, se você não informa para a imigração que você morou ilegal no país, o seu visto vai ser negado por fraude. Então, é importante que você, quando tiver na época de poder voltar, ou você puder aplicar para um perdão para voltar sozinha, que você entre em contato com um advogado americano nos Estados Unidos, seja ele qual for, para te ajudar com esse processo, tá? Porque, por exemplo, vamos supor que você entre em contato com uma agência de turismo no Brasil para te ajudar com esses documentos. A agência de turismo, ela não é licenciada, como o Canarinho Brasil perguntou, nos Estados Unidos para dar orientação de leis americanas nos Estados Unidos. Então é importante para você garantir os seus direitos que você contrate um advogado que seja licenciado nos Estados Unidos e que pratique o direito imigratório. Pois o direito imigratório ele muda com muita frequência e por isso que nós fazemos esses tipos de programa. Eu não sou a única advogada que faz esse tipo de programa. Esses programas acontecem com frequência porque as leis imigratórias elas mudam muito e a comunidade brasileira fica sem saber exatamente o que está acontecendo. Então, por isso que nós proporcionamos esse tipo de assistência para a nossa comunidade, tá?
A Rose está querendo esclarecer. Ela disse, não é um processo de deportação, e sim um processo aberto em imigração. A minha resposta, ela aplica tanto quanto, tá, Rose? Se você não está em processo de deportação e, por exemplo, um oficial da imigração vier abordar você, certo? Primeiro de tudo, você vai falar para ele que você tem um processo pendente. Se por algum motivo ele prender você, de imediato eu recomendo que você fale com o seu advogado, o advogado que esteja preparando seus documentos, e diga que você foi presa, né? E ele vai poder defender você porque você já tem uma causa que esteja pendente. Na verdade, a coisa fica muito mais simples, tá? Geralmente isso só acontece se você cometer algum crime durante a pendência do processo e você for pego. E mesmo assim, quando você está com um processo pendente, raramente a imigração tem o interesse de vir atrás de você, porque você está tentando consertar o seu problema, você está tentando remediar a sua situação. Então eu não quero que você fique preocupada de jeito nenhum com o seu processo pendente. Que ótimo que esteja pendente e eu espero que dê tudo certo, tá? A Vanusa perguntou um pouco sobre a lei dos 10 anos e é um processo que é só defensivo, tá, Vanusa? Nós vamos também estar na rádio via Brasil Channel na segunda-feira e talvez a gente possa falar mais sobre isso na segunda-feira, porque realmente foge muito do que a gente esteja falando hoje, mas é uma lei que você não pode aplicar afirmativamente, ou seja, você não pode iniciar o processo sozinha, você tem que ter sido colocado em processo de deportação e aí você se defende com a lei dos 10 anos, ok? Não existe lei dos 20 anos, eu não sei, Graciela, o que você está falando, eu não conheço nenhuma lei de 20 anos referente à imigração, realmente não conheço. No meu caso, tem outra pergunta aqui, fui presa há 1 ano e meio pela imigração, então eu estou assumindo que você entrou pelo México, tá? Se eu tiver errada, me avise, e tenho que ter comigo os papéis que provem. Olha, se você entrou pelo México há 1 ano atrás, a primeira coisa que me preocupa é que você talvez não tenha aplicado para o direito de asilo político dentro do ano. Essa é a primeira coisa que me preocupa, porque você tem que aplicar dentro de 1 ano. Então, por exemplo, tudo bem, Graciela. Vamos supor que você tenha entrado no dia 1º de janeiro de 2019. Você só tem até 1º de janeiro de 2020 para entrar com seu processo de asilo político, ok? Então, infelizmente, o que está acontecendo demais é que a imigração pega as pessoas na fronteira, permite que as pessoas entrem nos Estados Unidos. Às vezes eles pedem que a pessoa fique comparecendo Desculpa, eu tô no terraço e tem um carro buzinando. Voltando um pouquinho. Ela entra pelo México. A imigração permite que a pessoa entre nos Estados Unidos. E a pessoa não tem uma audiência marcada. O que eu tenho visto muito acontecer aqui no estado de Connecticut é que eles deixam esse ano passar e só depois que o ano passa é que eles marcam a audiência. Ou seja, a pessoa perde o prazo e não vai ficar nem sabendo. Então, a minha recomendação é sempre a seguinte, que a pessoa que entrou pelo México, que foi permitida entrar nos Estados Unidos talvez com um advance parole, que essa pessoa entre em contato com um advogado de imediato para saber se você qualifica para o asilo político ou se você tem algum outro direito imigratório, para que você entre com essas petições antes do seu prazo terminar. Porque se o seu prazo terminar e você for colocado em processo de imigração depois de 1 ano, você não vai ter defesa. Eles vão colocar você no processo de imigração e você vai ter que pedir para ir embora, porque você não vai ter mais defesa e o prazo já passou. Okay? Então, realmente, entre em contato com a gente antes de completar 1 ano de estar nos Estados Unidos, tá bom? A Jéssica fez uma pergunta interessante que eu ainda não tinha pensado nisso. Ela fala assim, doutora Juliana, entrei no meio da live, não sei se é foco, mas você saberia informar também, por favor, se nós, imigrantes ilegais, teremos algum problema ao renovar a driver's license? Aqui no estado de Connecticut, todo mundo que é ilegal tem o direito de aplicar para o que a gente chama de drive only, ok? Essa carteira é uma carteira que é proporcionada pelo nosso estado. O estado de Connecticut é um estado muito
flexível e muito amigável, se eu puder falar assim, com os imigrantes. Eu não vejo, eu não tenho escutado nada que esteja dizendo que eles têm interesse, pelo menos agora, de cancelar essa carteira. Eu não vejo nada no estado de Connecticut que esteja dizendo que eles estão tratando os imigrantes de formas diferentes. Então, tudo aparentemente no estado de Connecticut continua exatamente como estava há uma semana atrás. Então, não vejo por que as pessoas entrarem em pânico, não vejo por que as pessoas se alarmarem. A única coisa que eu sempre digo para os imigrantes é o seguinte: se você está nos Estados Unidos, guarde com você um comprovante de que você está aqui. Por exemplo, uma conta de luz. Então, eu recomendo que você guarde pelo menos 2 contas de luz durante o percurso do ano. E assim, todo ano, você tem essas contas de luz, ou conta de banco, ou qualquer tipo de documento que tenha o seu nome e o seu endereço. E você guarde numa pasta em que você possa deixar ela separada, para que você comprove que o tempo que você já está nos Estados Unidos. Porque se eu for basear nas leis anteriores que deram algum tipo de anistia, ou que proporcionaram algum tipo de direito imigratório para os imigrantes, todas essas leis pediam que você comprovasse a sua residência nos Estados Unidos. Algumas leis também pedem que você tenha os seus impostos pagos. Isso eu deixo ao critério de vocês de quererem atualizar os seus impostos ou não. Mas a questão de você realmente comprovar que você está nos Estados Unidos é muito importante. Então guardem os documentos, não joguem seus documentos de imigração fora, deixem sempre eles guardados, tá? Que é muito importante. Tem uma pergunta da Jasmine, que está dizendo que ela é americana e ela gostaria de passar os documentos para a irmã que entrou nos Estados Unidos aparentemente com visto. Os cidadãos americanos podem passar os documentos para os irmãos, mas para que o irmão receba o documento dentro dos Estados Unidos sem a necessidade de um perdão, o seu irmão ou a sua irmã tem que estar legal nos Estados Unidos durante toda a pendência do estado, tá? Toda a pendência no país. Então, se você tiver mais alguma dúvida contra isso, eu acho que o ideal seria marcar uma consulta no nosso escritório para a gente conversar. Mas pode sim, com certeza, tá? A Ellen fez uma pergunta que é um follow-up, que é uma sequência das perguntas relacionadas ao documento de stand-by que nós já estamos falando aqui. Realmente muito importante esse documento. E a pergunta ela faz o seguinte: os 2 pais precisam assinar os documentos? Sim. A única exceção seria se, por exemplo, se você tiver o sole custody da sua criança, o outro pai não precisa. Ou se o outro pai já tiver falecido, você não precisa. Mas se os 2 pais estiverem vivos, casados ou não casados, a não ser que você tenha um joint custody, você precisa sim que os 2 pais assinem o documento, sim, tá? E você vai precisar de 2 testemunhas que assinem o documento com você, e você guarda o documento em casa, não precisa registrar no tribunal, não precisa fazer mais nada. O que a gente recomenda é que o advogado tenha uma cópia do seu documento, a pessoa que você nomeou no documento tem a cópia. Você pode também entregar uma cópia para o médico, seu médico, e também uma cópia na escola, para que essas pessoas que são essenciais na vida da sua criança tenham esse documento, ok? Tem uma pergunta da Cunha Rodrigues, que está perguntando se esse documento é válido na Flórida. Olha, eu tenho a minha licença na Flórida, mas eu não sei dos detalhes dos requerimentos na Flórida. Então, infelizmente, eu não posso te dizer se esse documento tem validade na Flórida. Eu acredito que não. Eu não acredito que esse documento especificamente seja válido na Flórida. É importante que você entre em contato com um advogado na Flórida para ver quais são os tipos de documentos de probate court que sejam válidos para proporcionar uma garantia para os seus filhos, ok? Dani fez uma pergunta muito interessante sobre os papéis da fiança. Não, Dani, eu não recomendo realmente que você ande com os documentos originais. Aliás, eu não andaria com nenhum documento original. O Dani está falando assim: se você pagou a fiança e você está andando com o documento da fiança para provar que você está no país, com permissão de estar no país,
se ele precisa estar com esses documentos, porque se você perder esses documentos, você pode perder o seu dinheiro. E ele tá certo, tá? Ele ou ela, desculpa, acho que Dani é a menina. Então sim, faz uma cópia desse documento, deixa o original em casa guardado e anda somente com a cópia desse documento para que você não perca. Porque você está 100% correta. Se você perder, vai ser difícil de você conseguir seu dinheiro de volta, tá? E se você também cumprir com todas as regras, você com certeza consegue ver o seu dinheiro de volta da sua fiança. A Ana Souza fez uma pergunta aqui. Tive um processo de legalização há muitos anos atrás, mas o advogado que estava cuidando de tudo simplesmente desapareceu. Eu poderia reiniciar o meu processo? Ana, depende. Eu não tenho como te dar uma garantia, mas o que eu gostaria de fazer seria dar uma olhada nos seus documentos, principalmente para ver se o advogado deu entrada ou se o advogado nunca deu entrada, para a gente poder saber exatamente em que pé o seu processo está. Eu não tenho como adivinhar. Então eu recomendo que você talvez marque uma consulta no escritório para a gente dar uma olhada nos seus documentos. Se você puder enviar um e-mail para a gente com a cópia desses documentos, seria o ideal. Se você não tiver a cópia de todos os documentos, nós podemos pedir para a imigração uma cópia desses documentos para poder a gente tomar uma decisão, saber em que ramo a gente vai levar o processo. Eu não tenho como... Eu acho irresponsável e não seria profissional da minha parte dar continuação a um processo sem eu saber exatamente o que o seu advogado anterior fez, tá? Então, realmente, liga pra gente e a gente tenta ver o que pode fazer pra você. Estarei na rádio segunda-feira às 7 horas da noite com o Chris Fox, ok? Nessa segunda-feira. Tem uma pergunta da Vilma. Entrei com visto e meu filho nascido aqui completa 21 anos de idade. Que ótimo, parabéns. Esse mês, você acha que estou tranquila com o processo? Nunca tivemos nenhum problema com a imigração ou polícia e sempre pagamos os nossos impostos. Sim, sem ter mais nenhum detalhe, eu acho que pode dar tudo certo. Parabéns. O Beto Silva fez uma pergunta. Bom dia, doutora. Como posso fazer para mudar de advogado? Você simplesmente precisa de encontrar um novo advogado. Esse novo advogado que você vai contratar, ele pode pedir que você assine um documento dizendo que você dá autorização para que ele ou ela entre em contato com o seu advogado antigo e o advogado antigo entrega para a gente os documentos do seu processo, tá? Todos os advogados... Eles podem sair do seu processo, como você também pode sair do processo como advogado, ou seja, você pode demitir o advogado e o advogado também pode sair do seu processo. Não significa que simplesmente porque você contratou um advogado, que o advogado ele está preso ao seu processo e que você está preso ao processo como advogado. Se você está insatisfeito com o seu advogado, você tem o direito de mudar, tá? A questão vai ser um pouco mais a questão financeira, para saber se vai ter algum valor financeiro que o advogado tem a devolver para você. Eu não tenho como saber, porque isso vai depender do contrato que você assinou com o seu advogado. Por exemplo, na nossa empresa, todos os nossos clientes, quando nós iniciamos um processo novo, nós preenchemos um contrato, ele é assinado por escrito, com todas as cláusulas bem específicas dos seus direitos e dos nossos direitos, porque nós também temos direitos. Então, você fica sabendo exatamente se vai ter um dinheiro a ser retornado, se não vai ter um direito a ser retornado. Por exemplo, no estado de Connecticut, onde eu estou, a OAB aqui requer que você faça o que a gente chama accounting do valor que você pagou. Deixa eu ver se eu consigo traduzir. Que você veja exatamente o valor que você pagou, quantas horas você trabalhou, se o serviço foi feito para você receber o dinheiro de volta. Nem sempre você tem o direito de ter um dinheiro de volta. Se o advogado, por exemplo, já preparou o documento para você, já enviou o documento para você e o contrato dizia que ele ia fazer o preparo e o envio, e para isso ele ia ganhar X, então ele já ganhou o valor completo e você não vai ter um dinheiro para ser devolvido. Mas independente do valor a ser devolvido, você pode simplesmente mudar de advogado, tá? Tem uma pergunta da Dani. Acho que a Dani tinha até uma pergunta lá em cima que talvez agora eu não consiga mais lembrar. Eu entrei aos 14 anos
Eu entrei aos 14, em janeiro de 2005. A imigração veio atrás de mim. Tive uma carta de deportação emitida em setembro de 2005. Já está tudo bem agora. Só queria saber se aqueles papéis que saímos da corte da imigração temos que ter na carteira em caso de formos... não é necessário que você tenha. Eu não quero é que você perca os documentos. Há uns bons anos atrás, muitos imigrantes, eles jogavam fora esses documentos. E eu não recomendo que você jogue fora os seus documentos de imigração, porque se você for vier ao nosso escritório, por exemplo, e você quiser uma cópia dos seus documentos, não só você vai ter um custo, como vão demorar mais ou menos 6 meses para você conseguir a cópia desses documentos, tá? Então não jogue fora, deixem eles em casa, se possível faça uma cópia e tenha em casa. Eu não vejo necessidade nenhuma de você ter esses documentos em mão dirigindo com você, tá? A Vanusa fez outra pergunta. Meu filho já pegou o green card dele e ele tem que fazer a cidadania primeiro ou ele pode entrar com o processo para mim? Então, ele tem que pegar a cidadania, tá, Vanusa? E aí, no caso, eu teria que saber os detalhes da sua estadia nos Estados Unidos para saber se você qualifica, tá? Para saber, por exemplo, se você entrou pelo México, se você não entrou pelo México, para saber se você tem alguma violação do seu visto. Mas eu recomendaria que ele pegasse a cidadania dele sim, tá? O Gleidson tem uma pergunta que diz o seguinte: quem entrou pelo Caicai, ou seja, pelo México, sendo nascido em Londres, mas sem cidadania britânica, tem algum privilégio? Não, infelizmente não. Independente de qual nacionalidade que você tenha, se você entrou pelo Caicai, você não tem privilégios, tá? A diferença de cidadania, ela acontece, ela vai dar alguns privilégios. Por exemplo, vamos supor que você esteja no Brasil e você tenha uma segunda nacionalidade como a britânica e você queira investir nos Estados Unidos e abrir um negócio, tá? Existem vistos que proporcionam a possibilidade para certos cidadãos em certos países, como os britânicos, como os italianos, e os brasileiros não têm. Então essas pessoas que têm essas duplas nacionalidades, eles têm um benefício a mais do que as pessoas brasileiras que têm só a cidadania brasileira, ok? Juliane, você tem a vontade de vir para os Estados Unidos e quais seriam os passos? Eu acho que os passos seriam você pedir um visto de turismo, né? O visto de turismo te dá a oportunidade de vir conhecer o país, ele não te dá a oportunidade de vir morar no país. Se você quiser vir morar no país ou se você quiser vir passar uma temporada, eu acho que o ideal seria você tentar pegar um visto de estudante. Você pode vir estudar nos Estados Unidos. Você pode tentar encontrar uma pessoa que possa proporcionar um trabalho para você e você vem através de um visto de trabalho. Por exemplo, se você é um atleta e você quer vir participar de um torneio aqui ou de alguma coisa nesse sentido que faça parte do seu atletismo ou do seu esporte, você pode também. Existem também vistos para membros de religião, por exemplo. Eu faço vários vistos para pessoas que recebem uma oferta de trabalho para virem ser pastores ou padres em igrejas locais. Isso é um visto que nem sempre todo mundo sabe no Brasil, mas a gente pode fazer lá do Brasil mesmo. Eu aqui e você no Brasil, e a gente resolve o seu problema. Resolve o seu problema não. Faz a sua aplicação aqui e você vem morar aqui com sua família com um visto religioso. Esse visto religioso é completamente válido, você tem o direito de estar aqui, você pode renovar por 2 anos e se você já estiver trabalhando aqui com um visto religioso por 2 anos, você depois pode obter um green card. Então é um visto maravilhoso para quem trabalha na área religiosa, tá? Então existem opções. A gente, no caso, Juliane, teria que conversar para saber se você tem interesse em alguma dessas opções e se você qualifica, tá bom? A Dani tem uma outra pergunta, disse assim: muito obrigada por seu esclarecimento. A senhora poderia lembrar a todas as pessoas que fazem esse pagamento da fiança que, independentemente da resposta da imigração, temos o direito de ter o dinheiro de fiança de volta?
Assim, é o seguinte, vamos supor que você entrou pelos Estados Unidos, você compareceu a todas as audiências, você não perdeu as suas audiências, você não violou nenhuma das leis, das condições que a corte impôs para você, de que você estaria respondendo ao seu processo em liberdade, que é praticamente o que isso é, comparável a um direito imigratório, tá? Se você cumpriu com todas as suas obrigações durante a pendência do seu processo, mesmo que você volte para o Brasil, você tem como reaver, obter o seu dinheiro de volta, tá? Mas você tem que realmente cumprir com todas as obrigações que foram impostas a você durante o seu pedido de fiança, ok? Eu gostaria também de informar para o seguinte, que quem quiser marcar algum tipo de consulta, o nosso telefone vai estar aí, é o 203-702-1385. Nós teremos o maior prazer de ajudar todos no país inteiro, já que nós atendemos clientes no país e no mundo inteiro de imigração, tá? Aqui no estado de Connecticut nós atendemos também as questões familiares e criminais, tá? E eu acho que eu vou terminar um pouquinho para agora, porque nós temos umas questões de família a serem resolvidas aqui, mas eu agradeço a todos de coração pela participação. Relembro que estarei lá na Rádio Via Brasil Channel segunda-feira, proporcionando a mesma participação para quem quiser esclarecer dúvidas de imigração gratuitas pela internet. Começaremos às 7 horas da noite, tá? Deixa eu ver só a última pergunta aqui e aí eu já vou, tá? Tem uma pergunta da Vanilza. Gostaria de saber para que serve o Alien Number que a gente recebe quando somos liberados pela imigração e entramos pelo México. Ok. O Alien Number é o número que identifica você como um imigrante dentro do país, tá? Esse Alien Number, ele vai acompanhar você pro resto da sua vida. Até mesmo quando você, por exemplo, se você tiver a oportunidade de um dia obter a cidadania americana, o seu Alien Number vai estar no seu certificado de naturalização, tá? Então, o Alien Number é a forma que o governo tem de identificar você no seu processo. E esse Alien Number, por exemplo, vamos supor que você tem um amigo que foi preso na fronteira e o seu amigo diz para você, olha, o meu Alien Number é tal, ou seja, o número A. Tá? Então, qualquer pessoa, não precisa de um advogado, pode ir na internet, procurar na internet onde o seu amigo está preso, através do seu Alien Number, tá? Em alguns casos, você precisa também da data de aniversário da pessoa, mas é esse o propósito do Alien Number, de identificar os imigrantes perante o governo americano, tá bom? Gente, eu agradeço de coração a participação de todos vocês, agradeço demais todas as perguntas foram ótimas. Se vocês quiserem mais programações desse tipo, me avisem, coloquem no meu no Facebook da empresa, que aí a gente tem como pelo menos saber se as pessoas gostaram, se as pessoas não gostaram, e se vocês gostaram, a gente com certeza pode proporcionar isso com mais frequência, tá bom? Um abraço para todos e tenham um ótimo final de semana.